Olá, Fabi Raulino aqui, trazendo mais um programa dos 4 programas de final de temporada do Elas na Proteção. Vamos lá, finalizando mais uma temporada incrível, agitando os motores para a chegada da 3ª temporada. Como não podia faltar, trouxemos o compilado do Conta Pra Gente. Pegamos aqui programas da nossa playlist dessa 2ª temporada e fizemos esse compiladão em 4 programas e estamos caminhando aqui para o nosso 3º. Então, nesse daqui nós vamos trazer Arline Arcuri, a Adelaide Maria Moraes, a dobradinha das irmãs Roberta e Fernanda Podboy e encerraremos com Claudinha de la Fuente, trazendo uma perspectiva mais humana, voltada à saúde mental e posicionamento de personalidade no mercado de trabalho. Vamos assistir agora essas histórias deliciosas do compiladão do Conta Pra Gente. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Já que o meu nome foi falando da Arline, eu queria contar para vocês a origem do meu nome. Que todo mundo pergunta, mas por que você chama Arline, né? Deu um nome meio americanizado. Mas era o seguinte, minha mãe, quando estava grávida, ela assistia um filme do Gordo Magro. E esse filme, depois eu assisti, por isso que eu sei detalhes desse filme, eles trabalhavam como detetives. E tinha um casal muito rico, que eles tiveram uma filha, loirinha, e que nasceu com uma pinta nas costas. E essa filha foi raptada, e ela chamava Arline. Aí minha mãe falava assim, olha, se eu tiver uma filha, minha mãe era loira, meu pai também era claro, eu já imaginava que eu ia nascer loira. Eu vou chamar de Arline. Então, meu nome teve origem nesse programa, nesse filme do Gordo Magro. Olha que curioso, eu achei que era por toda... E tem uma outra curiosidade que eu ainda não consigo explicar. Essa menina tinha uma pinta nas costas. E como a família oferecia um dinheiro muito grande para quem trouxesse a menina de volta, muitos casais mais pobres pintavam as costas das meninas e levavam lá, depois descobria que era... Eu nasci com uma pinta nas costas. Olha lá, boca aberta. Eu falei que o podcast... A gente está falando de nano? Eu nasci com uma pinta nas costas muito parecida com dessa menina do filme. Eu não consigo imaginar por que isso acontece, entendeu? Mas é verdade. É uma coisa assim, para mim, isso daí... Para você, no futuro, que estiver assistindo no futuro, quando os estudos de nanotech estiverem mais evoluídos... da escola mesmo, né? Assim, deixa dia a dia. Nas novas mídias, não sei se vai ser YouTube, o que você vai ter aí. Você do futuro, tente resgatar, se por poderes, né, extraordinários, a mãe de Arline conseguiu naquele momento, né, fazer uma programação colocar uma pinta nas costas da filha. Colocar a pinta nas costas, inspirada. Isso é muito louco. Arline e concretizou. Isso é muito louco. Faz tempo que eu estou procurando de novo esse filme que eu li, eu era criança, eu assisti quando era criança, estou querendo assistir o filme, porque para ver se não é minha imaginação. Não é, não. Eu tenho clara imagem do filme, assim, porque me chocou muito isso. Eu nasci com uma pinta parecida com a da menina do filme. Eu falei, como assim? Entendeu? Esses mistérios da química, da nanotecnologia. Nanobio. Essa foi boa. E olha, eu achei que havia uma história sabe assim, profissional dessas impactantes. Veio uma muito melhor. Gente, a Arline tinha que ter o próprio programa dela. Assim, a Globo tá perdendo, assim, nós estamos perdendo. Puxa vida, ô pessoa boa para contar história, tem que levar nos jantares. Você vai falar assim, ai, gente, esse jantar não pode falhar. Não, traz a Arline, que a Arline é boa de conversa. Garantido. Ou conversa boa, né? Puxa vida. Eu sempre brinco que eu falo que uma das coisas que eu percebi, né, que eu sempre observo, é o café da manhã.
Por quê? O café da manhã eu sempre observo quem está sentado para eu poder ver como é que eu posso chegar, né? E é muito interessante porque, atualmente, principalmente para quem anda no eixo das grandes capitais, o café da manhã é um café da manhã muito normal. Você vai chegar, vai ter homem, vai ter mulher, vai ter gente bem vestida, vai ter gente, né? Só que como eu trabalho muito também no interior, e eu já trabalhei, por exemplo, no sertão da Bahia, já trabalhei no interior da Bahia, praticamente conheço quase uma boa parte do interior da Bahia, agora uma boa parte do interior de Minas, uma boa parte do interior do Espírito Santo. Então, eu sempre trabalhei muito no interior. E eu comecei a reparar que sempre eu descia para tomar café e eu sempre era a única mulher. E eu ficava incomodada, né? Eu falava assim, gente, mas, né, como é que... Eu nem imagino. Como é que você chega assim? Eu já chegava normalmente, né? Eu chego de botina e capacete e sento na mesa. E eu nunca me toquei de que realmente eu era a única mulher do local, até que um belo dia eu cheguei e uma pessoa chegou perto de mim e falou, "Você não tem medo?" Eu falei, medo? Você viaja sozinha? Seu marido deixa? Aí eu, mas por que ele tem que deixar? Né? Pensei comigo. Mas a senhora é a única mulher que está hospedada no hotel? E a partir dali eu comecei a perceber como que, infelizmente, as mulheres ainda precisam ocupar mais os espaços, né? E eu adoro quando eu chego em algum desses hotéis e eu vejo uma mulher. E aí eu até brinquei com o Alexandre e falei, Alexandre, hoje tem 2 mulheres no café da manhã. E apesar de ainda ser um ambiente muito masculino, por incrível que pareça, e até porque eu percebo que as mulheres sempre fazem a opção delas ficarem em casa para cuidar dos filhos e os homens irem trabalhar. Na minha casa é o contrário. Na minha casa, apesar do meu marido também viajar muito, mas lá em casa, a maioria das vezes, eu falo com ele, eu negocio. Eu falo assim, semana que vem eu vou estar lá em São Paulo com a Fabi. Ele, de novo? Vai mandar um beijão para ele, que sempre é um querido. Ele se organiza com as crianças e a gente consegue. E eu acho que é uma mudança de paradigma que nós mulheres precisamos, né? Sim. Fazer que nós podemos estar em todos os lugares, sim. E que porque sempre a gente tem que abrir mão. Né? Sabe que tem uma ex-aluna minha que trabalha ainda, viajando bastante, e uma das coisas que ela falava, os homens que estavam lá e as mulheres estavam em casa, as mulheres estavam em casa e elas aceitavam mais ele viajando, porque é o cara que é o provedor da família. Já os homens que ficavam em casa não aceitavam também as mulheres que viajavam. Então o casamento ele precisa ser muito melhor organizado, com uma confiança maior, com uma maturidade maior, porque senão tem os estigmas, né? Ela apontava muito isso. E até a gente falando do seu marido, há algum tempo atrás os nossos maridos até se encontraram. Mandei o meu vigiar o seu. Vai lá na feira, dá uma olhadinha. Nossa, porque seu filho ama videogame, né? Sim. É inacreditável, assim. O gêniozinho que tem a cabeça não vai para a área de segurança, pelo visto. Não vai puxar a mãe. Pois é, pelo jeito vai para a informática. É o pai, DNA Microsoft, né? Passa assim, né? Exatamente. Mas eu estava te falando do perrengue e eu me lembro que numa dessas, né, visitas, a gente toda de parafernália, com aquele macacão, com a máscara full face, de capacete, então a gente fica realmente reconhecível. E eu acompanhando o operador, né, na operação, e era de madrugada, essa atividade só acontecia de madrugada nessa fábrica, eu falei, não, eu vou te acompanhar. E que tem muita gente que não vai. Sim, terceiro turno é terceiro aí depois turno. escreve lá no relatório e eu gosto de ir, né? E eu lembro que eu fui e tal, e o trabalhador eu virei para ele e falei assim, tá na hora do jantar, da ceia. Vamos encontrar, então, no restaurante. Ele, não, eu falei com ele, eu vou me trocar e você também vai se trocar, a gente se encontra. E eu lembro que o refeitório, né, quem conhece aí, refeitório de fábrica, de madrugada, normalmente só tem operacional. E aí eu chego, eu era bem loura na época, bem mais nova, e ele era uma pessoa esse senhor era uma pessoa mais de idade, muito tímido na fábrica e tal. E eu chego, então, com a minha bandeja, ele estava sentado, e eu chego, então, com a minha bandeja e sento do lado dele. São Paulo Fashion Week. Ele ficou muito vermelho,
E ele não conseguia falar, e aí o outro operacional que todo mundo Eu adorei já o tom me que você conhecia. E os meninos começaram a bater na mesa, e essa cena ficou marcada na empresa, e aí, a partir daí, toda vez que eu chegava no refeitório da empresa, as mesas batiam e o pessoal virou aquela piada durante um bom tempo. Graças a Deus, naquela época não tinha grupos, De WhatsApp, de né? Mas a rede rádio social. rolava bastante. Por muito tempo eu fui apelidada na empresa e sempre eu ganhei. Algumas ferramentas ganharam meu nome, alguns. Né? Então, por um bom período, virou um meme, um perrengue que virou um meme. Eu sempre falo isso pra você, né? Quando eu escrevo no WhatsApp. A Adelaide sendo Adelaide. Nossa, a gente passa cada uma, né? Mas é bom, né? Acho que um perrengue que eu passei profissionalmente foi numa empresa logo no início da pandemia, né? Chamaram o time de HS para avaliar as máscaras, como que a gente ia tratar esse tema, como que os funcionários iriam trabalhar de uma forma segura. Nossa, que desafio. Sim, que desafio, que época, né? E aí, claro, né, o time de HS identificou a máscara correta para ser utilizada, máscara descartável, máscara de proteção respiratória, uma para cada colaborador, né? E aí tive, né, da diretoria da empresa falando que não, que a máscara, né, deveria ser de tecido, que deveria ser juntadas todas no final do expediente, ser lavada, né, pela própria empresa e ser distribuída depois, né, alternativamente para, né, não individualmente, mas para os funcionários, né? E eu fiquei bastante, eu falei, não, né, não concordo com isso profissionalmente, eu acho que deveria ser de uma forma diferente, máscara individual, o ideal, né, logo no início da pandemia, era que seja máscara realmente descartável, né? Enfim, foi algo bastante desafiador aí pra gente. Nossa, E num período, né, que era até difícil você embasar cientificamente, porque você não tinha embasamento científico para isso. Era tudo novo. E o SESMIT era chamado para falar, bom, vocês é que decidem. Tá, mas eu tô na mesma... Eu cheguei a falar para alguns, eu tô na mesma que você, sei quase a mesma coisa que você, nada. Estamos aprendendo. Claro, a gente busca ali referências de outras pandemias, mas que eram de outros vírus, de outras coisas. Vírus, Não né? não dá para comparar, né? Né? E o questionamento bastante forte era como é que a gente ia fazer a lavagem das máscaras para que a gente pudesse depois distribuir para os funcionários. A gente não tinha esse conhecimento. Como é que vai lavar as máscaras? Né? Que produto tem que passar? Como que a gente vai Qual é a higienizar? Como que a lavagem gente vai eliminar efetiva? o vírus? Exatamente. Não, você não tem qualquer estudo. Não tem. pra Exatamente. isso. E a gente perdeu o farol na época, né, Rô? Porque, ok, vamos olhar para o OMS, para a OIT e ver. E não tinha. Não tinha farol. Tanto que até hoje, muitas pessoas não sabem das questões neurológicas que o Covid causa. Então, muita gente não sabe. Acha que é uma doença puramente respiratória e teve muita sequela, teve muita gente com muita coisa. Eu me lasquei, né? A minha família inteira ia pegando, não deu nada, pegou, não deu nada, pegou, não deu nada, gripe. Eu fui parar na UTI. Então, e era uma época exatamente assim. A gente não sabia onde pegar na economia, que as empresas pensaram nisso, então não, a gente vai quebrar, a gente não sabe o que fazer, onde vai para a economia, onde vai para a saúde. A gente via as pessoas de máscara, todo mundo enfiado, lotado no ônibus. Com a máscara embaixo do nariz. Sim. Então, Nossa. foi um período muito desafiador. Foi sim, foi muito sim. desafiador. E com essa coisa, né? A gente aqui falando de tantas certezas, assim, tantas convicções técnicas, estudando, né? Elas discutindo na hora do almoço, né? Para aprimorar o conhecimento. E foi um período de vazio em que o SESMIT virou a referência da empresa. Fala, o que você decidir. E não era nem o que você decidir está decidido, né? O que você decidir, eu vou pensar se eu vou fazer. Não acho. Eu acho que sim, a gente foi extremamente valorizado na época da pandemia. Eu tive o grande prazer de iniciar a pandemia num desafio profissional que para mim foi um dos melhores da minha carreira e fui extremamente valorizada, tudo que eu disse foi respeitado, eu acho que a gente conseguiu lidar com a situação de uma maneira bastante tranquila, tinha líderes maravilhosos do meu lado, mas eu percebo que tudo isso, essa visão é a visão do que a gente tem no momento, nos lugares que a gente trabalha, nas pessoas que a gente tem mais próximas, conexões mais próximas. Porque eu ainda vejo muitas empresas que não têm saúde, não têm segurança como valor, como algo importante, e que ainda contratam um médico
o engenheiro de segurança, mais por questões de manter as cotas de SESMIT de cumprimento legal. Exatamente. Eu até, quando passei pela pandemia, eu tinha a impressão, falei, olha, tá tão difícil para todo mundo, né? Todo mundo isolado, todo mundo sentindo a necessidade do carinho das outras pessoas, de conversar, de sair para ir no mercado. Eu acredito que o mundo, quando a gente finalizar a pandemia, vai ser um mundo muito melhor, porque a gente vai ter aprendido a dar valor às coisas certas. Todo mundo devia ter maratonado The Walking Dead, né? Não funciona. É simplesmente... perdão, Fê, até a interrupção, mas realmente as pessoas que estavam na frente, na linha de frente, protegendo, ficaram com uma expectativa desse jeito. E não aconteceu. É do ser humano. Exatamente. A minha sensação também é o reverso. Infelizmente é o reverso. Eu achei que a gente ia sair com um olhar muito mais coletivo. Kumbaya, né? E parece que a gente ficou mais egoísta mesmo. Agora eu vou recuperar aquilo que perdeu o skill social. Perdeu o skill social. O tempo não está passando igual, as pessoas estão mais... isso afetou a humanidade como um todo. O digital fez isso também. Sim, o digital fez isso. Uhum. As pessoas não querem mais esse contato, né? Estar presente. A gente pode gravar cada um da sua casa, né? Não teria graça? Sim. Não teria não graça. Não teria graça. Sim. Eu acho que juntam-se as duas visões, é claro, sempre, né? Juntam-se as duas visões extremamente complementares. Rô e Fê, toca ela por ela. Acho que realmente a humanidade, o conhecimento ele não para de crescer. Então, ele está crescendo cada mais coletivo. Tem todo um zeitgeist, né? Pessoas estão falando nos Estados Unidos o que agora está falando no Brasil e está falando na China. A gente não está mais tão desequilibrado em relação a acesso à informação. Mas, realmente, no individual, a coisa tá mais degringolada e as pessoas que têm mais visão e mais coerência precisam lutar um pouco mais. Precisam empurrar um pouco mais o sistema, né? Porque não é todo mundo que está desperto, acredito. Eu concordo com elas. Eu concordo com as duas visões. Complementar total. Eu vejo muitas empresas em muitos lugares, como bem disse a Fê, né? Alguns lugares que a gente trabalha realmente valorizando muito mais esse nosso trabalho. Mas ainda tem um mar de empresas e de lugares olhando só para... você pode vir aqui só para fazer um ASO, né? Só preciso de um documento. Me traz um documento. E que não é sobre isso que a gente vem falando mais, né? A gente está querendo fazer algo muito mais complexo, muito mais... como vocês têm contado aqui pra gente, né? Essa coisa muito mais unida e olhando para o trabalhador. Vou contar uma que aconteceu 10 anos atrás, então. Veio aqui na cabeça. 10 anos atrás. Nunca tinha ido pra... Estávamos juntas. Estávamos. Eu nunca tinha ido pra Campos do Jordão, que é aqui do lado. Deve dar o quê? 1h30? Acho que 1h30. Tá bom. Coloquei no Waze e saí daqui às 18. Eu coloquei no Waze... e tava dando 8 horas. Trânsito da Serra. Pode ser. Eu falei, ok, vamos. E o Waze me levou pra Zona Norte. Eu falei, peraí. Não sei o caminho, mas eu tô no Waze. Tô intrigadíssima. Tô no Waze. Que Campos do Jordão. E comecei a subir, eu não sei, Cantareira. E comecei, tá. Eu só tinha 10% de bateria. O celular estava ligado com o cabo USB. Que não carrega nada. Que não carrega nada. Só vamos melhorar, Brasil. 10%. O tempo que carrega é infinitamente menor do que o tempo que ele gasta, então não compensa. E comecei a andar. E não chegava nunca. Eu falei, tem alguma coisa errada. Cheguei num pedágio, depois de muitas horas andando. Muitas horas de carro. Cheguei num pedágio e falei, não é possível. Falei, moça, eu tô indo para Campos do Jordão. É aqui? Aí ela falou, você tá no meio do caminho. Você pode voltar ou você pode continuar que vai dar certo. O Waze me mandou para Minas. Você pegou a Fernão Dias pela Cantareira. Sul de Minas para chegar em Campos. Tá vendo? Mal existe, gente. E aí, o pior... Você volta lá nesse pedágio, essa moça não tá. Tá, isso aí é um leprechaun que vem pra é inacreditável. Que sempre tem um caso. Quando ela falou, você tá no meio do caminho, eu falei, o mal existe, gente. Olha, tá na Bíblia, é demônio. Mas o pior dessa história Fala da espiritualidade, já que a gente pegou um caminho, eu tava com o meu ex-marido na época, que era namorado na época, e a gente pegou um morro e começamos a subir esse morro.
E era, sabe essa subida assim? Sim. Era assim. E já tava mega escuro. Acabou a internet já. Meu Deus, eu tava no findou. Vale Nevado. Menina. Exatamente, subiu. A gente deu parece que chegou no pico, a gente deu 2 voltas no mesmo lugar. E eu falei, cara, a gente tá se embreando muito no meio do mato. E aí a gente continuou, sabe, assim, subindo. A gente passou numa beirada, assim, que eu falei, mano, você tem noção do abismo que tem aqui? Aí ele falou, na mesma hora, a gente falou junto, que eu falei do abismo, ele falou, caraca, você viu a cachoeira? Eu falei, você tá maluco? Não tem cachoeira, é um abismo. História? Era a mesma... Mano, a gente chegou em Campos do Jordão 3 horas da manhã. Eu saí daqui do centro 6. Eu quero saber Centro o que de eles São tinham Paulo. comido e bebido antes. Nada. Gente, esse foi um puta perrengue, assim, divertido, porque eu fiquei nervosa, porque a criatura, meu ex-marido, tinha uma viagem. Eu falei, essa criatura vai perder a viagem. Eu mandei ele pro meio do mato. Não, e aquele dilema de meio de mato, né? Que você tá indo e fala assim, eu tô me embreando cada vez mais. O que é pior? Continuar e chegar em algum lugar ou voltar pra trás e não chegar em lugar nenhum? Exatamente. Nossa, o Você Waze não tá sabe. precisando do Enneagrama. Gente, chegar 3 horas da manhã, saindo daqui às 6. Não. Por falar de Campos bússola do quebrada. Nem na alta temporada. faz sentido. Não. Que caminho louco foi esse? Que show da Xuxa foi esse? Agora a gente viraliza. Puxa o meme agora. Chegou. É o meu momento. É isso. É só pra isso que a gente trouxe a Claudinha. Então, agora que a gente trouxe aqui, já pode colocar no hashtag. Que show da Xuxa é esse? E elas da proteção é esse? Exatamente. Nossa, Claudinha, que Meu, perrenguice. Foi um perrengue, assim. Não, e isso deixa você mais unida com a pessoa que tá com você, né? Não, Porque foi, quando aí você a gente passa. casou depois. Separamos Sobra depois, muito. mas tá tudo Por certo. conta dessa viagem. Você Sobra muito, porque só essa pessoa começa a entender. Não, gente. É geração de piada interna pro resto da vida. A gente queria voltar lá de novo, porque a gente ficou intrigado com isso. Eu vi um abismo e ele viu uma cachoeira. No mesmo lugar. A gente consegue construir uma metáfora? Era o fim, entendeu? É. Mas alguém veio e falou, não, continue. Não, continua. Eles ganharam hora A gente extra. passou muito na beira desse abismo, assim, na hora que fazia a volta, sabe? E era um abismo, não tinha cachoeira. Mas a gente nunca conseguiu voltar lá e... Pra tirar a prova. Pra tirar a prova, sabe? Se era realmente. Eu adoro! Como é gostoso rever esses quadros do Conta Pra Gente. Esse quadro tão especial que sempre traz essas histórias que nos impressionam, que nos surpreendem e mantém essa nossa comunidade tão ativa e tão feliz assistindo o Elas na Proteção. Eu sou a Fabi Raulino, sua host, e deixo aqui os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas, um abraço para o pessoal dos estúdios da Animaseg. Hoje eu tô fora aqui no meu escritório, mas todo mundo continua juntinho, de coração, esperando a 3ª temporada. Fica claro meu agradecimento a você que nos acompanha, nos apoia. Sem você, essa 3ª temporada não seria possível. E converse com a gente, deixe seu comentário, ative o sininho para não esquecer da gente toda quinta-feira, meio-dia, e curta esses vídeos que estão disponíveis na playlist da revista Proteção. A gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Tchau, tchau!